Então vamos lá, gente. É um tema muito importante para a gente falar, porque nunca se teve uma geração tão ansiosa como a gente tem agora. O Brasil sempre foi o triste campeão da ansiedade no mundo e é o terceiro país com maior utilização de rede social. Então, as coisas certamente têm alguma conexão. Desde a pandemia isso aumentou exponencialmente, né? Pelo próprio medo da pandemia e pelo aumento do uso das telas e etc. Então, a gente vai entender aqui qual é o impacto que pode causar, de que forma que ele pode causar esse impacto e como que a gente pode lidar. Gente, eu não consigo não enxergar, vou ter que perder a classe. Melhorou, nossa, estou na vida de novo. Então vamos lá, de que forma que o uso de rede social pode impactar a ansiedade, pode impactar a saúde mental, né? Normalmente aumentando a ansiedade, aumentando os casos de depressão. Teve um estudo que saiu esse ano falando que 43,5% das pessoas que usam mais de 3 horas por dia as redes sociais têm diagnóstico já médico de transtornos de ansiedade. 43,5% é muita coisa, é quase metade das pessoas que utilizam mais de 3 horas de rede social por dia já foram diagnosticadas com algum transtorno de ansiedade. Então, realmente é muito sério isso que a gente tem e a gente precisa entender por que a rede social causa isso, né? Se a rede social é uma coisa tão bacana que distrai tanto a gente, né? Que acaba gerando tanto prazer, né? De estar ali acessando um monte de conteúdo. Primeiro, né? O excesso de estímulos que a gente tem pelo excesso do uso de tela, né? A gente está no mundo completamente digital, mas com cérebro analógico. Então, é óbvio que a gente ficar recebendo estímulo o tempo todo vai gerar uma ansiedade. A gente não consegue processar tanta informação que a gente tem. A gente fica o tempo todo acessando. Gente, é impossível hoje uma pessoa estar numa fila de banco, por exemplo, ou numa fila de supermercado e não olhar imediatamente o celular. A gente não consegue. Tem pessoas que se sentem muito ansiosas de perceber que esqueceram o celular em casa e tem que resolver alguma coisa na rua. Porque o celular, ele puxa a tua atenção o tempo todo, te distrai do teu ambiente à tua volta. E é claro, né, é importante a gente lembrar que é impossível, por mais que a gente fale, nossa, eu consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Não consegue, o nosso cérebro não é capaz de ter o mesmo nível de atenção simultaneamente. Isso explica pequenos acidentes de carro da pessoa olhando o celular e etc. Né? Então, o excesso de estímulos gera uma sobrecarga mental na gente, que leva à ansiedade, né? Que vai potencializar pessoas que já são ansiosas e que podem até gerar ansiedade em quem não é ansioso. E uma das coisas que eu acho mais assim, terríveis, inclusive para a autoestima, especialmente para a autoestima, é o efeito que as redes sociais trouxeram para a gente de uma comparação permanente. A gente fica o tempo todo se comparando e sendo espectador da vida alheia, acompanhando, e normalmente a vida dessas pessoas que a gente acompanha são vidas editadas, a gente só mostra aquilo que quer. Normalmente quando você tira foto ou posta alguma coisa, são de momentos que você está muito bem, que está muito feliz, que são coisas boas acontecendo na tua vida, almoço, jantar, viagem, coisas assim. E aí quem está assistindo está lá naquela vida ordinária, trabalhando, existindo, vivendo aquela vida comum, que é a vida de todos nós. Só que a gente pensa pequenos momentos e posta e dá a impressão da tua vida ser sempre muito extraordinária. E aí a gente fica sempre com uma autoestima baixa, achando que o outro é melhor do que a gente, o outro sempre mais rico, mais gostoso, mais bonito, mais inteligente, mais bem relacionado do que a gente se percebe, né? Teve até uma pesquisa no Reino Unido que mostrou que mulheres que ficaram sem acessar as redes sociais tiveram uma melhora na autoestima. Olha que coisa bizarra, né? A gente se ama se percebendo em comparação com o outro, né? Teve uma melhora da autoestima e da autoimagem. Então eu me sinto mais bonita quando eu não fico vendo
outras pessoas melhores do que eu, de alguma forma. E lembrando, né, que a vida nas redes sociais, ela é cheia de filtro, ela é cheia... Gente, essa coisa do filtro é uma coisa tão bizarra que leva a própria pessoa... Vou espirrar. Desculpem, eu tive que ligar o ar-condicionado que tá muito quente, aí começa a espirrar. Mas essa coisa do filtro leva a pessoa a ter uma distorção da própria imagem, né? Ela fica se vendo com filtro o tempo todo em rede social, em aplicativo que ela usa, que quando ela se olha no espelho, ela se percebe horrorosa. Ela exagera porque, gente, a pele perfeita que a gente vê em rede social, a pessoa não tem uma linha de expressão, uma ruga, e eu fico sempre impressionada. Eu vejo pessoas no Instagram e fico, nossa, como fulana tá linda. Nossa, essa semana mesmo aconteceu. Nossa, a pessoa tá super bem, tá muito bonita, tá ótima, que legal, que bacana isso. Aí encontrei essa pessoa pessoalmente. Cadê aquela beleza toda? Eu tomei até um susto, eu juro pra vocês. Eu olhei e falei, meu Deus, gente, não bate, cara crachá. Se morreu, o corpo nem identifica com aquela foto que tá lá, né? Então, isso acontece. E isso leva a pessoa a ter uma autoestima muito baixa. Eu acho que a pessoa que usa filtro o tempo todo, ela tem uma dificuldade de se perceber imensa, né? De se aceitar como é imensa, né? E aí, eu tive até um paciente que passou por isso, né? Ele conheceu uma pessoa num aplicativo de relacionamento, que também é uma rede social, é uma maneira da pessoa se socializar e, enfim, conheceu uma mulher no aplicativo e ele disse que quando chegou pessoalmente era completamente diferente da foto. Ele falou, não é nem usar filtro para melhorar a pele ou diminuir ruga, não. Era uma pessoa completamente diferente. Ele falou, o nariz era outro, a boca era diferente, o formato do rosto, porque esses filtros alteram tudo, né? Faz uma verdadeira harmonização. Ela está enganando quem com isso? Quem que a gente engana quando a gente se vende e vende uma imagem de alguém que a gente não é? A gente está enganando o outro ou a nós mesmos, né? Então, isso tudo é uma miscelânea de coisas que mexe com a autoestima imensamente, né? Fragiliza, faz a gente se sentir pequeno, faz a gente se sentir mal o tempo todo, né? E é lógico que isso vai aumentar a ansiedade. Se eu estou sempre me comparando, né? O ser humano se compara, isso é da natureza, gente, não tem como. A gente sempre se compara, né? A gente se reconhece a partir da relação com o outro, a gente olha para o outro e tem um nível de comparação. Só que dentro de uma normalidade, ok, né? A gente sempre fez, é da vida e é do jogo das relações. Só que isso nas redes sociais é potencializado num nível absurdo, porque a gente passa a ter acesso a um mundo que a gente absolutamente desconhecia. Eu sempre falo isso, gente, o que era Maldivas, que eu nunca nem tinha ouvido falar, e de repente vira o sonho de consumo. Se eu não for para Maldivas na minha lua de mel, eu não casei direito. Gente, que isso? Né? Que coisa é essa que a gente fica todo mundo desejando alguma coisa que se fosse, sei lá, 10 anos atrás, você não sabia nem que existia. Não era uma coisa que a gente tinha acesso antes das redes sociais. Agora a gente tem acesso a um universo que você fica, eu quero, né? Você começa a ver pessoas usufruindo de coisas e a gente passa a desejar e se sentir profundamente infeliz por não ter aquilo. E profundamente ansiosa. E você começa a olhar para a tua vida. Eu já até falei isso, né? Às vezes você tá lá, tá satisfeito, leva uma vida ok, tem teu trabalho, tua família, tua vida acontecendo, tá tudo bem. Aí, de repente, você acessa a rede social e vê a pessoa ali numa vida maravilhosa, viajando, se divertindo, e aí você começa a ficar insatisfeito com a vida que você estava satisfeito até então. Até olhar aquela pessoa, né? Enquanto você não tinha acesso, você estava se sentindo ótimo. Tava tranquilo, né? Tá tudo bem, vida normal. Aí, de repente, você começa a ver uma pessoa fazendo coisa incrível, e viajando, e passeando, e fazendo não sei o que, e você pensa, putz, a minha vida realmente é muito sem graça. E aí você começa a se sentir mal por não ter aquilo que o outro tem. Então, esse efeito da comparação, ele é um gatilho de ansiedade gigantesco, né? É muito difícil a pessoa hoje está se sentindo bem com quem ela é e com a vida que ela leva, se ela fica tomando como parâmetro essa vida completamente editada, que não corresponde à realidade, né? Na boa parte das vezes. Quantas vezes a gente vê um casal, fulano se separou, aí você, meu Deus,
Eles postaram ontem uma foto jantando fora e dizendo que se amava. Porque é isso, a gente não sabe o que verdadeiramente está acontecendo na vida do outro. A gente compara a nossa vida, os nossos bastidores com o palco do outro. E isso é muito injusto e gerador de ansiedade pra gente. Ai, desculpem. Então as redes sociais acabam gerando na gente um sentimento de inadequação. Eu tô sempre me sentindo inadequada, insuficiente, né? Eu nunca tô suficientemente bonita, nunca tô suficientemente bem profissionalmente, né? Eu tô sempre achando que o outro tá melhor do que eu. Esse é um ponto, né? Então, é o excesso de estímulos, esse efeito da comparação. Eu fiz as anotações aqui. Prejuízos no sono, porque você não desconecta, você deita na tua cama, vou dar só uma olhadinha aqui, entra no Instagram, no YouTube, no que seja, no TikTok e não sai nunca mais. Então isso estimula teu cérebro quando era para estar acalmando, entrando num ritmo ali mais suave, né? Que a gente antes pegava para deitar, vou ler um pouquinho, que é uma coisa que não é super estimulante. Mas quando a gente deita na cama e começa a ficar hiperestimulada, a gente tem dificuldade no sono, a gente acorda com muita frequência ou tem muita dificuldade para pegar no sono. E eu já falei para vocês milhões de vezes que ter um sono de qualidade é muito importante para o nosso bem-estar emocional, psicológico, mental. A ansiedade piora muito quando a gente dorme mal. Então, o impacto que as redes sociais causam, né? O tanto de prejuízo que causa para o nosso sono é um fato, né? Não tem jeito. Uma coisa que é super importante também, exposição a notícias negativas. Gente do céu, tem época que quando acontece alguma tragédia, né? Sei lá, tipo a chuva no Rio Grande do Sul, ou a guerra, sei lá, no Oriente Médio, ou sei lá, qualquer coisa que a gente comece a ver com muita frequência, aquilo começa a gerar um mal-estar. Quem é ansioso, então eu sempre falo, para de assistir essas coisas, para de ser bombardeado por essas notícias. E o algoritmo, ele é muito cruel nesse sentido, né? Porque se você vai ver uma notícia, sei lá, negativa que seja, de um desastre não sei aonde, você assiste aquilo e dá uma curtida ou faz um comentário, você vai ser bombardeado por aquele tipo de notícia. E aí você acaba enviesando a tua rede social, até pela questão do algoritmo, para essas notícias negativas. Então você começa a ter uma percepção distorcida da realidade, porque ela é profundamente contaminada por essas notícias negativas que você vê diariamente. E quanto mais você vê, mais ela vai aparecer. Então você começa a ser um grande consumidor de desgraça. Olha isso. E aí a tua ansiedade vai, escalando. Né? Porque você começa a ficar ali angustiado com a situação política que está lá na Rússia e você está aqui ansioso, né? Ou você começa a ser bombardeado por mortes atrás de mortes, ou por maus tratos de animais, aquelas coisas que vão mexendo com a gente e aí a gente vai adoecendo sem perceber. Porque a pessoa ansiosa, ela já tem um olhar muito negativo e pessimista para as coisas, né? Porque sempre está prevendo o pior cenário, sempre tem aquela, se der tudo errado. E aí você começa a ser bombardeado por notícias negativas. Gente, não tem sanidade mental que resista. A gente vai se sentir mal com aquilo. É muito difícil não se sentir. E é isso, o algoritmo ele vai trabalhar nesse sentido, porque tudo que você curte, tudo que você comenta, engaja, ele vai entender que aquele assunto te interessa e vai, te massacrar com aquilo. Então toma cuidado com o tipo de conteúdo que você consome nas suas redes sociais. Eu falo isso muito. Na época da Covid, a gente foi bombardeado. Teve uma época que eu comecei a ficar tão ansiosa de ficar ali contando morto, contando corpo. Eu falei, meu Deus, eu não aguento mais. Eu tenho que dar um tempo disso aqui. Não é que eu vou me alienar da realidade, mas eu tenho que me poupar desse excesso, porque ele está me adoecendo. Então a gente tem que ter um filtro para isso. A rede social, ela informa, é importante que a gente saiba daquela notícia, mas a gente não precisa ser massacrado por aquele tanto de notícia que gera um mal-estar, né? Que gera medo, que gera insegurança. A gente começa a ter uma percepção de mundo muito, muito negativa e começa a se tornar uma pessoa cada vez mais ansiosa. Uma outra coisa que é super importante, né? O tal do cyberbullying, né?
Isso é muito cruel, especialmente entre adolescentes, né? Que sempre existiu no colégio, sempre foi uma coisa muito cruel, mas as redes sociais elevaram isso a um nível muito grande. E isso não só para adolescente, para jovens. Gente, quantos influencers que sofreram hate, assim, absurdo, né? Que são bombardeados. Gente, as pessoas são muito cruéis na internet. Elas ficam ali escondidas atrás de um perfil fake, né? Porque o que as pessoas falam, os horrores que elas falam na internet, nas redes sociais, elas jamais falarão cara a cara. Então a liberdade que as pessoas têm na internet de jogar hate no outro, de falar um monte de coisas horríveis, horríveis. Eu fico assim muito perplexa do que as pessoas falam. Eu acho que o TikTok é demais nisso também. Às vezes eu fico ali, né? Quem que não fica stalkeando comentários, né? Às vezes eu vejo uma situação e vou olhar os comentários para ver o que as pessoas estão falando. E tem às vezes comentários que são assim, eu fico, meu Deus, como é que a pessoa falou isso? Aí você vai ver sempre um perfil fake e que a pessoa usa, né? Talvez todo aquele mal-estar que a rede social causa na pessoa, de inveja, né? De ficar ali com aquela coisa, ela volta para a rede social em forma de ódio para o outro, né? Ela quer destruir o outro, porque ela tem raiva, porque ela não tem aquilo que o outro tem, ela não se percebe como uma pessoa bonita, inteligente, interessante, seja o que for, e aí ela joga todo o ódio dela, ela destila o ódio dela na internet em cima do outro. E eu posso imaginar o mal que isso faz para a pessoa que está ali. Gente, a pessoa tem que ser muito segura, mesmo uma pessoa muito segura, ficar ouvindo tanta coisa ruim, né? Ficar sendo bombardeada por coisas ruins sobre você, sobre sua aparência, sobre sua relação, sobre qualquer coisa. Como é que a pessoa aguenta? Não aguenta, né? E existem casos aí da pessoa chegar a tirar a própria vida depois de ter sofrido um bombardeio de hate na internet. Então a gente tem que entender a gravidade, inclusive, dessas coisas, né? E a gente tem que aprender a se comportar, tem que ter uma educação em rede social. O que a gente pode ou não falar, né? De que forma que a gente tem que se comportar em rede social. Rede social é uma rede de relacionamento. São pessoas que estão ali, né? A gente não pode achar que são números ou são, sei lá, não é um jogo, não é uma brincadeira, são pessoas reais que estão ali. E muitas vezes estão sendo impactadas por aquele tanto de coisa ruim, né? É muito difícil, é muito adoecedor. Aí de repente você tá, sei lá, passando, você é uma pessoa pública que tem uma rede social e você expõe muito o seu relacionamento amoroso. E aí de repente você passa por um divórcio. Gente, você imagina a dificuldade da pessoa estar num momento frágil, um momento vulnerável, difícil na vida, né? Divórcio é sempre uma situação difícil. E de repente está tomando um monte de hate, assim, tipo, você deve ser insuportável mesmo. Ou, você mereceu também, né? Gente, é cada coisa horrorosa que a pessoa ouve. E no momento que ela está profundamente frágil e vulnerável. E é lógico que isso vai impactar muito a saúde mental de qualquer pessoa, por mais segura que ela seja. Porque por mais seguro que nós somos, todos passamos por momentos de fragilidade. Então a gente tem que tomar cuidado até do tanto que a gente expõe. O que a gente expõe da nossa vida privada. De que forma a gente expõe as nossas vulnerabilidades. Eu falo isso sempre, né? A gente tem que tomar cuidado. A gente não pode sangrar num tanque de tubarão. Tem que tomar cuidado, né? A gente tem que dosar aquilo que a gente quer mostrar. Tem pessoas que expõem tanta... Eu fico, meu Deus, como é que a pessoa tem coragem de abrir uma câmera aqui, começar a chorar e contar um monte de coisa da vida? Eu acho que eu sei que às vezes é carência, né? A pessoa tá buscando acolhimento, tá buscando ser validada, tá buscando... Só que o que ela busca não é o que ela encontra muitas vezes. E aí é um horror, né? A gente tem que ter esse cuidado, né? Abrir a câmera e começar a falar tem que tomar cuidado. Porque tudo que a gente fala pode ser usado contra nós. Essa é uma verdade. E a gente precisa aprender. A gente precisa aprender a circular pelas redes sociais de uma maneira mais protegida. Não que a gente só tenha que mostrar coisas boas, não é isso. Mas quando a gente abre alguma coisa sobre a nossa vida pessoal, a gente tem que entender que quem está lá do outro lado pode devolver isso para você de uma maneira muito estranha. E você tem que estar preparado para isso.
né? Você está preparado? E aí, por exemplo, gente, eu já estou trazendo alguns problemas e até algumas formas de lidar com eles. Sei lá, eu até exponho, e eu acho importante, algumas vulnerabilidades minhas, pessoais, porque eu acho que isso conecta a gente. Vocês me humanizam e isso me aproxima de vocês e eu acho isso super importante. Por exemplo, eu falo sobre as questões de ansiedade que eu já vivi, inclusive tem um destaque meu sobre isso. Eu destaquei uns stories que eu fiz a pedidos e tá aí. Que eu falo um pouco da minha trajetória na questão da ansiedade, de crise, etc. Mas por que eu expus aquilo tudo? Porque eu já superei. Porque aquilo já foi superado. Se eu tivesse no auge da minha crise, eu não ia abrir aqui e falar para vocês. Não porque isso me envergonhe, não. Mas porque eu ia estar num momento muito frágil. E quando eu me abro, né, e exponho alguma coisa, vai que alguém me devolve de uma maneira muito ruim. Como é que eu ia lidar com aquilo? Do tipo, nossa, me admira você que é psicóloga falando que está em crise. Sei lá, né? Isso não aconteceu, mas a gente não sabe. Então, eu exponho alguma coisa que eu já vivi, alguma dor, depois que ela já foi superada. Porque aí quando vier, né, o ataque, caso venha, isso eu estou falando para algumas pessoas, né, que de repente são até criadoras de conteúdo, ou até que não são, mas que expõem a vida pessoal excessivamente. Ela se vulnerabiliza muito. Então, se você for expor, e às vezes a gente quer compartilhar algum momento que a gente viveu, alguma situação, porque isso é o lado bom, e eu vou trazer daqui a pouco, de rede social, que é esse senso de comunidade que a gente cria, esse senso de identificação que a gente cria com o outro e que conecta muito a partir das nossas dores. Isso é muito legal, mas a gente precisa estar um pouco mais fortalecido para estar se abrindo dessa forma, para não ser atacado. E a gente ali muito em carne viva ainda, qualquer toque é uma dor absurda. Então a gente tem que ter esse cuidado. Uma outra coisa que eu acho que é super importante até que as redes sociais trazem, né? Falando já, aproveitando o gancho da questão da dor, superar uma dor é muito mais difícil. Por exemplo, superar um relacionamento que acabou, né? Porque você continua seguindo o teu ex. Aí, de repente, você tá lá, terminou um relacionamento, tá super triste em casa, ferida, machucada. Aí você abre a rede social e vê teu ex lá, uhul, sextou, bebendo. Aí você, meu Deus, eu aqui chorando de pijama, comendo chocolate, me afundando aqui de dor. E a pessoa tá lá curtindo. Eu não tô valendo nada, né? Ele não tá sofrendo com aquilo. E aí a gente assiste isso e a gente eterniza a nossa dor. A gente tem muito mais dificuldade de superar lutos. Lutos no sentido de términos, né? De fim de coisas na nossa vida. Porque se a gente tiver uma tendênciazinha a estar ali apegada na dor, a gente não desapega. A gente fica aqui seguindo e acompanhando, né? De repente você saiu de um emprego, mas continua seguindo o pessoal da firma. Você vai sofrer, porque você vai ficar, putz, a vida tá continuando, né? As pessoas estão lá, super de boa, ninguém sente minha falta. E aí a gente fica com uma sensação de rejeição, de exclusão do rolê. Isso acontece até quando você tem um grupo de amigos muito legal e tal, aí você vê lá aquele grupo postou uma saída e você não tava. E aí bate aquele sentimento, né, de, putz, teve um evento aí que tava todo mundo se divertindo e eu não tava participando. Você nem lembra de pensar que você não estava naquele evento porque você não quis, ou porque você não pôde, porque você teve um outro compromisso. Você só olha e se sente excluído, né? Aumenta aquela sensação de ninguém me ama, ninguém me quer, porque você olha, nossa, tá todo mundo ali se divertindo pra caramba, só eu que não fui, né? E aí você se sente rejeitado. Gente, é muito ruim, né? Como que isso são pequenos gatilhos, mas que se a gente for somando, isso, nossa, quanto mal que não faz, né? Quanto que aquilo não vai bombardeando a gente. Às vezes a gente nem percebe o mal que aquilo tá causando. A gente sente aquela pequena dorzinha, tá bom, vai. Aí você fica ali olhando, aquilo vai te dar aquela tristezinha e você vai deixando. Só que isso vai minando a gente. É aquele cupinzinho que vai roendo, quando você olha a casa caiu, né? Assim, você vai ali, quando você vê você tá meio pra baixo, meio, sei lá, meio chateada. Então, assim, olha quantos, sei nem quantos pontos aqui eu já trouxe.
de como essa questão das redes sociais ela vai potencializando esse mal-estar que a gente tem em relação a gente mesmo. Quando eu começo a me ver e aumento o meu sentimento de me sentir rejeitada, de me sentir excluída. E, gente, isso não é real. A gente tem que ter muito em mente, isso não é real. Por quê? Porque eu já presenciei N vezes. Eu tinha um casal que eu conhecia, que nem é mais casal, mas que na época era casal ainda. Gente, eles estavam brigando, assim, tipo, discutindo na mesa, assim, uma situação meio... Aí, de repente, a mulher pegou o celular e falou, vamos tirar uma foto. Aí pousou assim, tipo, fazendo uma cara de amor pra ele. Aí tiraram uma foto, ela lá toda tipo, te amo, não sei o quê. Ela abaixou o celular, botou na mesa e voltou a discutir. Eu lembro que eu fiquei olhando, eu fiquei assim... É isso então, né? Pra quê? Pra que postar casal feliz se você tá saindo ali numa agonia ali, você não tá bem com a pessoa? Pra quê? Você tá vendendo uma imagem pra quem? Você quer fingir felicidade pra quem? Gente, eu sei como eu tô. Isso importa. E aí vem a questão do autoconhecimento. Eu tenho que saber como que eu tô. Eu não preciso que o outro me diga e me veja feliz pra eu achar, bom, se ele viu que eu tô feliz, eu devo estar então, né? Gente, essa busca de validação que a gente tem o tempo todo, né? Antigamente, né, o Instagram deixava os likes abertos e as pessoas estavam ficando completamente adoecidas, né, pela quantidade de likes. Não, eu tive menos, eu tive mais. Hoje em dia você pode ocultar. E eu sempre deixo ocultado, porque a gente não pode ter essa métrica de vaidade, né? De ficar ali o tempo todo, quantas curtidas, quantas não foi, porque isso vai fazendo mal para a pessoa. Né? A gente acaba ficando nessa coisa muito do ego, né? Eu quero parecer bem, eu quero, mais do que estar bem, eu quero parecer estar bem. Mais do que estar feliz, eu quero parecer feliz para o outro. Como se a gente estivesse numa competição. É o tempo todo, né? Uma competição e eu tô sempre achando que eu tô perdendo. E a pessoa ansiosa tem isso, né? A gente tem aquela sensação de não estar querendo, eu não posso perder nada. Então, você fica ali, eu tenho um paciente que é assim com política, ele quer acompanhar os acontecimentos políticos do mundo todo e é uma pessoa extremamente ansiosa, então ele acompanha situação do mundo todo e de vários jornais diferentes. É claro que aquilo gera uma ansiedade imensa, imensa. Então a gente fica com a sensação de que está perdendo alguma coisa, né? A gente está perdendo alguma notícia, eu estou perdendo alguma informação se eu não estiver olhando o tempo todo o que está acontecendo. Então, formas para a gente lidar com esse cenário, né? A rede social, ela pode ser usada de uma maneira saudável? Claro que pode, né? A rede social é esse lugar também da informação importante, onde você tem acesso, de repente, a informações e profissionais que a gente não teria de outra forma. A rede social, ela tem uma coisa que é muito, muito legal, que é o sentimento de comunidade que a gente consegue criar. Quando a gente está ali se identificando com o que a pessoa está falando. Quando você, de repente, quantas pessoas não sabiam que eram ansiosas e, de repente, começaram a pegar, sei lá, me seguir e ver lá, nossa, agora que você falou isso, eu estou reconhecendo. Nossa, agora que você me falou isso, realmente. E aí a pessoa tem esse senso de comunidade, de identificação, né? E aí você se sente assim, tipo, nossa, achei o meu lugar. Né? Então é disso que você está falando, é isso que eu sinto, finalmente alguém me entende, né? A gente tem esse sentimento de comunidade que é muito legal, mas a gente tem que saber filtrar qual comunidade eu pertenço, né? Buscar isso, né? E aí o autoconhecimento é muito importante, eu começar a perceber como é que eu me sinto nessas interações. Eu tinha uma pessoa que eu seguia e que me irritava. Toda vez eu ia lá olhar e aquilo me fazia mal. Eu via o que a pessoa estava falando e aquilo, sabe, putz, que pessoa babaca, vê se isso é coisa que se fala. Nossa, olha que situação. Aí eu fiquei, gente, por que eu tô olhando o que essa pessoa está fazendo ou falando? Se ela tá me irritando, eu vou parar. Parece uma coisa tão simples, mas depois que você para, gente, dá um alívio. Dá um alívio. Você para de se estressar com coisas que, pra que eu tô me estressando com aquilo? Né? Então fazer esse filtro é muito importante. Filtra o que chega para você. Filtra, né? Assim, se você segue pessoas que estão te fazendo mal, não siga mais. Para de seguir. Se você fica se comparando e se sentindo mal com aquilo,
não segue mais, para de olhar aquilo que te faz mal, né? É igual essa pesquisa que mostrou mulheres que se afastaram de redes sociais por um tempo, melhoraram muito a autoestima e a autoimagem. Então por que a gente fica se expondo excessivamente a isso? Então, já entrando, né, para depois, eu acho que é super importante a nossa conversa, né? Eu vou abrir para vocês para perguntas. Então, de que forma que a gente pode minimizar esse impacto das redes sociais ou do excesso de redes na nossa saúde mental? Primeiro, limite de tempo. A gente muitas vezes fala, não tenho tempo para fazer atividade física. Eu não tenho tempo para fazer terapia. Eu não tenho tempo de ir para academia. Eu não tenho tempo para estudar. Tá, então, olha aí, quanto tempo você perdeu em rede social hoje? Então, isso também é uma dica. Se você tem trabalho, estudo, qualquer coisa que demande foco e concentração, você tem que se afastar das redes sociais. A minha filha, na época que estava fazendo Enem, ela desinstalou os aplicativos de rede social. Ela desinstalou o Instagram e TikTok do celular dela. Ela só acessava pelo computador, porque isso reduz em muito o tempo que você fica exposto e fica acessando. Então, se você tem um trabalho importante, se você tem alguma coisa que demanda de você foco e atenção, reduz, né? Você pode até desativar temporariamente aquela rede, né? Deixa eu desativar para eu poder focar. No início você pode sentir uma falta, depois se acostuma. A gente acostuma muito rápido. Eu tenho um paciente que ele é super ansioso, e ele disse que passou um fim de semana que ele resolveu, não vou olhar o celular. Ele deixou o celular em casa e passou um dia inteiro fora. O dia e a noite, assim, né? E aí ele disse que se sentiu bem menos ansioso. Olha que coisa, pode parecer uma coisa banal. Experimenta fazer isso. A gente tem que fazer esse detox de rede, né? Com alguma frequência. A gente precisa dar uma afastada, porque isso reduz a ansiedade, melhora a autoestima, né? A gente se sente mais confortável na nossa própria vida, em quem a gente é, na nossa própria pele. Então isso é muito, muito importante. Uma outra dica, né, que é super importante, não se exponha tanto, né, nas suas dores, na sua vulnerabilidade, para você ficar um pouco mais protegido de ataque. Bloqueia a notificação. Isso aí, meu celular é eternamente silenciado. Eu não tenho nenhuma notificação, porque na época que eu tinha notificação de WhatsApp, eu lembro que toda vez que eu via o WhatsApp lá, eu queria ficar, sabe, dá uma agonia assim, eu queria ficar tirando aquela notificação e ficar olhando aquilo. A notificação do Instagram minha não é desativada, aparece, mas ela é silenciada. Então, só quando eu viro para olhar é que eu vejo. Eu não fico o tempo todo recebendo barulhinhos e sinalizações me mostrando que tá chegando coisa, porque senão eu ia ficar doida, né? E isso vai dando uma ansiedade. Você fica ali, né, querendo olhar toda hora. Bom, eu acho que isso é o mais básico, né? De você aprender a fazer um uso saudável das redes sociais. O autocuidado é autocuidado. Eu tenho que respeitar os meus limites e eu tenho que promover o meu próprio bem-estar. Se eu sigo pessoas que me fazem mal, eu que tenho que parar de seguir. Se eu terminei um relacionamento, eu tenho que bloquear o meu ex de todas as redes, se eu ainda tô, né? Depois que você superar, você pode até voltar, tudo bem. Mas para que você está acompanhando uma pessoa que saiu da tua vida? Pode ser ex-amigo, pode ser ex-parceiro sexual, pode ser ex-marido, o que for, ex-emprego, ex o que for, né? A gente, para elaborar melhor essas coisas, a gente tem que dar uma deletada, né? No início é isso, dá uma dorzinha assim, você parar, nossa, eu não vou mais saber o que a pessoa está fazendo, está falando. Mas depois que você supera essa fase desse pequeno vazio que a gente enfrenta, nossa, é de um alívio tão grande, é de um alívio. Então, pensem nisso, né? Não só pense, como tenham ações de proteção da tua saúde mental. Então, siga as pessoas certas, faça esse filtro das notícias negativas. Isso as pessoas que são mais ansiosas, a maioria já até reconhece e consegue fazer. Ela já percebe que aquilo gera um mal-estar e já consegue se livrar, né? Então, avalia isso, né? O que você tem feito nas redes sociais, né? De que forma que isso, como é que você se sente quando você sai da rede social? Você se sente meio estragada ou você se sente animada, feliz, né? Isso já é um bom parâmetro.
Muitas vezes a pessoa fala, como que é o autoconhecimento? É isso, é você se perceber. Você está assistindo aquele negócio, você está rindo, está divertido, é um meme engraçado, é uma coisa leve e tá tudo bem? Tá tudo bem, então. Melhorou meu humor, me distraiu e me fez bem, tá lindo. Agora eu tô assistindo, aquilo tá me irritando, tá me causando inveja. Por que causa, gente? Às vezes a gente acompanha uma pessoa que a gente até gosta, mas aquilo desperta na gente o nosso pior lado. A nossa sombra tá ali, né? Despertando na gente um sentimento ruim, de ciúme, de inveja. Sai, para de cultivar essas coisas que fazem mal pra gente. A ansiedade nunca teve tão alta na nossa sociedade. A gente nunca teve uma geração. E uma outra coisa super importante que eu quase esqueço de falar, deixa eu ver o horário, que é a questão dos relacionamentos presenciais. As redes sociais são ótimas, mas elas não substituem a relação presencial. A gente tem perdido habilidades sociais. A gente tem perdido essa habilidade de estar com o outro. Por quê? Porque na rede social é isso. Me irritou, eu bloqueio, eu vou lá e falo um monte de absurdo. E aí quando eu tô de frente com a pessoa, eu não consigo me posicionar, eu não consigo falar, eu não consigo... Né? Tem um desconforto naquela relação. A gente realmente tem perdido habilidades sociais. Então, não deixe de sair com seus amigos, não deixe de estar presente nas coisas. Marque encontro, vai lá beber, tomar um café, tomar um chopp que seja, vai ali bater papo, vai ali encontrar essas pessoas presencialmente. Isso é um fator, a gente é um ser social, a gente precisa dessas relações e conexões afetivas mais profundas, a gente precisa disso e a rede social não traz isso. A rede social, ela traz, eu falo, é um oceano de pessoas que a gente tem um palmo de profundidade nessas relações. A gente tem um monte de pessoas que a gente conhece supostamente, mas a gente não aprofunda essas conexões. E a gente precisa disso. E isso acontece na vida presencial, na vida real, na vida offline. Então enriqueça a tua vida offline. Isso vai fazer as redes sociais ocuparem um lugar de menor importância. E não vai ser o centro da tua vida, né? Você não vai ficar só preso nisso. Você vai ter tanta coisa acontecendo que isso se torna uma coisa pequena e vai ter um impacto menor na tua saúde mental. Bom, deixa eu abrir aqui para vocês. Ativei os comentários para a gente conversar um pouquinho. Perguntem, tirem dúvidas. É até interessante, né? Dezembro, por exemplo, é um mês que as pessoas estão menos online, principalmente aqui, né? No Brasil, no Rio, porque é uma época que começa a esquentar, então as pessoas vão mais pra rua, o que é muito bom. Falei, a academia tá assim, ó, explodindo de gente. O trânsito fica aquela loucura, né? Todo mundo já nesse ritmo de fim de ano, né? Que... Ótima live, Adriana. Ai, que bom, Márcia, obrigada. A gente já entra nesse ritmo, né, de mais encontros, de mais presença. O online vai tomando um espaço menor essa época do ano, que eu acho ótima, inclusive. Adorei a live. Que bom, Ariane. Se tiverem alguma dúvida. Eu acho que sem... Oi, Ricardo. Boa noite, doutora, e a todos da live. Boa noite, Ricardo. A gente sempre tem que trazer essas questões, né? Porque a gente fica, nossa, não sei porque que eu tô tão ansioso, não sei porque que eu tô tão ansiosa. Pensa um pouquinho, né? Vê aí na tua vida o que tá acontecendo, que tipo de coisa que você vem alimentando, né? Eu sempre falo isso pra vocês, tudo que a gente alimenta cresce. Que tipo de coisa que eu tô alimentando na minha mente? Que tipo de coisa que eu tô alimentando em relação aos meus sentimentos, aos meus afetos? Edna, eu amei esse tema, parabéns, que bom, Edna. Márcia, a psicoterapia tem me ajudado a usar melhor a internet, como você disse. Isso está melhorando minha saúde em todos os aspectos. Milhões de obrigados. Que ótimo, Márcio, que ótimo. Ricardo, live sensacional e muito bem explicada. Obrigada, Ricardo. É isso, né? A gente vai, porque é isso, né, Márcio? A psicoterapia, ela traz um autoconhecimento maior e faz a gente ser mais criterioso, né, naquilo que chega pra gente. Cida, parece que a baixa autoestima anda grudada com um certo masoquismo, porque muitas vezes a gente sabe que faz mal, mas a gente continua ali, cutucando as feridas.
Verdade, Cida, a gente fica ali, né? A gente fica preso naquilo, né? A gente fica ali apegado naquela dor. E é até interessante a gente pensar, né? Por que que eu fico tão presa nisso? Se eu posso soltar, né? O que que me prende nessa dor? O que que me faz estar aqui naquilo que está me fazendo mal? A gente faz isso na vida real também, em relacionamentos, por exemplo, né? Às vezes você está num relacionamento super infeliz e não se separa, né? Tipo, por que que você se mantém? E a vida na rede social também tem isso, né? A gente tá ali exposto a uma coisa que tá fazendo mal, mas a gente não para. Por que que não para, né? Ariane, fico impressionada o quanto muitas vezes passamos muito tempo em rede social e não percebemos o tempo passando. Exatamente, Ariane. Isso acontece com todos nós, comigo inclusive. Né? Eu já falei que eu, por exemplo, reduzi muito meu tempo de leitura de livro e eu adoro ler. Porque eu fico aqui, a rede social ela é cada vez mais, né, o algoritmo, eles estão cada vez mais eficientes em prender a gente, né? Ele fica ali te capturando o tempo todo, né? É essa a ideia, né? As redes sociais ganham dinheiro com isso, né? Quanto tempo a gente fica preso ali naquela rede social, né? Tem dinheiro por trás disso, sempre, né? Então a gente fica ali preso. Um conteúdo atrás do outro e o negócio é meio viciante. Ele gera prazer, né? Efetivamente, ele acessa aí o sistema dopaminérgico do cérebro e tal, e a gente fica ali preso. Márcio, verdade, Adriana, no auge da depressão ansiosa eu estava hiper preso às redes sociais. Com a terapia eu fui me livrando de conteúdos ruins e hoje eu estou bem melhor. Estou quase 0 de antidepressivo agora. Ai, que maravilha, Márcio, que maravilha. Que bom. Antidepressivo é um remédio que ajuda muito, mas o ideal realmente é fazer a psicoterapia para conseguir se libertar e levar uma vida mais normal. Mônica, estou afastada do trabalho por borderline e ansiedade. Sinto que estou muito na internet esse tempo em casa. Estou ficando muito na internet, não me faz bem mesmo. Sinto isso. Então, Mônica, não regula isso, né? Tenta achar esse equilíbrio. Se você já está afastada, né, por questões de ansiedade, por ser borderline, você precisa se cuidar, né? O problema na borderline é a falta de equilíbrio, né, de ser muito reativa. Então, para você, então, provavelmente te desequilibra ainda mais. Então, busca se cuidar, fazer atividade física, ter mais tempo offline do que internet, né? Busca realmente a sua melhora, né? A internet, ela tem um lado bom, sim, como eu falei, do senso de comunidade, do acesso à informação, da gente se sentir pertencendo, de poder ter contato com pessoas que estão longe, são pessoas queridas, né? Eu tenho família que está fora, né, do Rio e que eu mantenho contato por aqui, mas a gente não é isso que a gente faz a maior parte do tempo, né? A gente fica aí, é só ver site de fofoca e tudo mais, o quanto que eles têm de seguidores, né? O tanto que as pessoas gostam de ir lá assistir a miséria do outro, né? Ricardo, a atividade física é fundamental para sair um pouco do mundo digital. Com certeza, Ricardo. Com certeza. Ajuda muito, né? A gente realmente tem que ter esse cuidado, né? Mais alguma pergunta? Alguma dúvida, alguma pergunta? Quem tá chegando agora, gente, já tá no fim. Depois é só... eu vou salvar mais pra frente. Eu vou ver se até o fim da semana eu consigo colocar lá no canal do YouTube, tá? A live toda. Sim, Mônica. Pois é, eu imagino. Márcio, as suas postagens de atividade física têm me ajudado muito a continuar nos exercícios também. Que bom! Eu faço exatamente com esse sentido, de motivar. Gente, não é fácil, tá? A gente não tem que ficar esperando. O dia que eu tiver esse dia não vai chegar nunca. A gente vai. É na disciplina que a gente faz. A gente tem que fazer aquilo que é importante para a nossa saúde mental. A gente não pode só fazer aquilo que quer. Se a gente for fazer só o que é gostoso, o que é fácil, a gente não vai alcançar aquilo que a gente precisa. Então a gente precisa realmente se disciplinar, fazer atividade física, se cuidar. Durante o exercício físico, o corpo libera substâncias como a dopamina e a endorfina que faz você se sentir bem melhor, se sentir melhor. Exatamente, Ricardo, é isso. Ele equilibra. Tem pesquisas que mostram que você
se exercitar 150 minutos por semana, durante 12 semanas, o efeito no teu cérebro é o mesmo de você tomar antidepressivo. Então, não dá para abrir mão. Eu falo isso sempre, gente, não tem mais. Não é uma coisa que a gente possa negociar. A atividade física tem que estar presente na tua vida. Ponto final. Dá seu jeito. Dá seu jeito. Se você quer viver bem e ter uma vida longeva, você tem que fazer atividade física. Não tem outro caminho. Vai caminhar, vai correr, vai pedalar, vai nadar, vai pra academia, vai jogar vôlei, futebol, não interessa. Escolha alguma atividade física e realize. Isso é uma questão de saúde mental mesmo. Não tem outro caminho. E realmente faz muito bem pra gente, né? Faz muito bem. E as redes sociais a gente tem que usar sabendo usar. A gente tem que saber usar e, inclusive, orientar os nossos filhos a melhor maneira de usar a rede social. Né? O tempo, Boa noite, France, perdi a live. Pois é, uma pena. Mas depois você assiste, depois eu vou salvar lá no canal do YouTube, eu já estou finalizando aqui. Dezembro é uma época corrida, né, gente? Dezembro é uma fase aí bem difícil pra gente conseguir estar presente em live, não tem problema não. É isso, gente. Vamos finalizando. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, né? Então é isso. Depois a live vai ficar salva lá no canal. Vocês entram no link da bio. Fica lá no link. Tem um monte de tema. Inclusive, eu acho que eu já fiz uma vez uma live sobre rede social e ansiedade. Dá uma pesquisada lá, de repente vocês acham. Tem muito conteúdo lá no canal do YouTube. Tem muito conteúdo aqui também no Instagram. Eu falei pra vocês que essas semanas eu tô bastante enrolada, então eu não sei se vou conseguir postar com a frequência que eu gostaria, mas o que não falta é conteúdo pra vocês, stalkearem. Busquem ativamente as coisas que vão trazer bem-estar pra vocês, né? Não fique esperando cair no colo, não. E como eu sempre falo pra vocês, a mudança começa na mente, mas ela acontece na prática. Então não adianta ter ideias incríveis e mirabolantes, a gente tem que executar, a gente tem que fazer as coisas na prática. É a ação. Isabel, boa noite, cheguei tarde, vou esperar no YouTube. Isso, Isabel, infelizmente. Ricardo, obrigada, doutora Adriana, por colaborar na qualidade de vida de muita gente. Fico feliz, Ricardo. E mais uma coisa, fiquem atentos até aos profissionais que vocês seguem, gente, porque eu tenho visto cada coisa que só Jesus, viu? Olha, com essa história de inteligência artificial, acho que as pessoas estão abrindo mão da própria inteligência. Que cada coisa que eu vejo por aí sejam criteriosas, né? Sejam criteriosos. Beijo, Franz, querida. Boa noite, Um beijo pra vocês e a gente se vê. Vamos ver se eu consigo fazer daqui 15 dias. A gente vai conversando, tá bom? Beijo pra vocês e uma boa noite.